Boa noite pra você, Tony Rabelo. Boa noite também a toda a nossa equipe. Aquele abração a todas as feras do esporte. E claro, né? Aquele abraço vilanovense, aquele abraço colorado a toda a nossa audiência que tá ligada e conectada, acompanhando o Golaço Band News na noite desta quinta-feira, muito próximo do sextou, né? E final de semana tem estreia do Vila Nova no Campeonato Goiano. Então tá todo mundo muito ansioso, né? Pra voltar às jornadas esportivas da Band News. Aquele show de cobertura que só as feras do esporte proporcionam. Enfim, Tony Rabelo, vamos falar um pouco do time do Vila Nova para este confronto. E de antemão, Tony, detonar aqui uma informação, tá? O Wilton Pereira Sampaio está escalado para ser o árbitro da partida entre Abecate e Vila Nova, lá em Ouvidor, no estádio municipal. Luiz, acabei perdendo o nome aqui, é Luiz B alguma coisa, tá? Luiz Benedito, exatamente, isso aí, estádio municipal Luiz Benedito. Vila Nova estreia lá contra a Abecate no sábado e o Wilton Pereira Sampaio fará então o comando, né, da partida, será o árbitro do jogo. Para esse confronto, o Tony Rabelo, Vila Nova não vai poder contar com o atacante Bruno Xavier, tá fora, né? Ele que teve uma fratura na fíbula, e também o atacante Rian é outro desfalque. Nós destacamos essa informação no início da tarde de hoje. O Rian não vai para este confronto, ele que ao longo da semana sentiu dores no tornozelo, não participou de algumas sessões de treinamentos e não está 100%, por isso não vai ser ali no sábado, né, que o Rian fará a sua estreia com a camisa do Vila Nova. Ele que chegou nesta temporada para ser reforço do Tigrão e desfalca o Vila nesta partida inicial contra a Abecate. Agora, Tony Rabelo, trazendo aqui uma informação praticamente de última hora, porque nós detonamos ela também com exclusividade aqui no nosso território sobre a contratação de mais um jogador. Tô falando do lateral direito Rainer. Torcedor goiano conhece bem o Rainer. Se você puxar na memória aí, ele passou pelo Atlético Goianiense na temporada de 2022, quando o Atlético jogou Sul-Americana, jogou ali, foi longe também na Copa do Brasil. O Rainer fazia parte daquele elenco. Rainer hoje tem 30 anos, ele que fez base no Bahia, foi revelado pelo Bahia, posteriormente passou também pelo Náutico, pelo Paysandu, pelo Novo Horizontino, jogou em Portugal no Louletano, passou também pelo Cuiabá, além de Sport Atlético Goianiense, depois voltou à Europa para jogar no Dnipro, lá na Ucrânia, e aí veio para o Curitiba e depois passou pelo Santos também. No Santos foram 2 temporadas, ele ainda tem contrato com o Santos e chega ao Vila Nova com um contrato até o fim de 2026. Rainer, então, será jogador do Vila Nova. Já é jogador do Vila Nova, porque eu conversei com uma fonte muito forte e ele já me garantiu que o Rainer será sim jogador do Vila. Inclusive, o atleta já está em Goiânia para realizar os últimos exames médicos e aí sim será anunciado de forma oficial pela diretoria. Tony, quando eu publiquei essa informação, muita gente veio me perguntar: algum lateral direito vai sair do Vila Nova, o Elias ou o Thales? E aqui eu trago a informação: ninguém sairá do Vila Nova, tá? Ninguém do setor defensivo ali pelo lado direito, ou o Elias ou o Thales, deixarão o Vila Nova. O Rainer, ele chega ao Tigrão por conta de uma oportunidade de mercado, assim dizendo, né? Uma oportunidade que o Vila Nova enxergou junto ao CRB, ou junto ao Santos, né? CRB era a equipe que ele estava na última temporada. Então o Vila Nova enxergou essa oportunidade e acabou efetivando a contratação do atleta, viu, Tony Rabelo? Eu não vou assinar ainda o meu noticiário. Você quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum questionamento sobre a semana do Tigrão, Tony? Eu queria saber a respeito do André Luiz. Como é que tá o atacante aí? Ele tá empolgado, cara? Depois da temporada passada, a gente sabe que muitos torcedores do Vila Nova aí ficou questionando, né, o rendimento dele. E pra essa temporada agora, ele vem pra ser titular ou vem pra lutar novamente por uma condição aí no Vila Nova, hein, o grande Igor? É o seguinte, Tony Rabelo, o André Luiz, eu até evito falar isso daqui muito nas minhas redes sociais, porque às vezes eu falo evita? Isso, no jogo acontece outra coisa e o torcedor me chama de mentiroso ainda, né? Mas o André Luiz, Tony Rabelo, ele tá muito bem nos treinamentos, tá? Nós podemos acompanhar algumas sessões de treinamentos e o André Luiz, naquele jogo, no coletivo, né? No jogo com bola rolando, nos treinamentos, ele tá voando, marcando golaço, ajudando ali pelo lado direito, fazendo uma ótima dobradinha mesmo
com o Elias pelo lado direito do ataque do Vila. E acredito eu tenho essa sensação que ele deva ser o atacante titular do Vila Nova pelo lado direito do ataque do Tigrão nesse confronto contra a Becate, né? O Vila que deve vir montado com aquela escalação que nós detonamos ao longo da semana, com o Janderson pela esquerda, o De La Torre centralizado, e aí pela esquerda o André Luiz deve começar como titular. Como eu disse, ele tá voando nos treinamentos, fisicamente, ele praticamente não teve férias no André Luiz, ele ficou se preparando, ficou treinando ainda durante as férias, então acredito eu que esse ano de 2026 possa ser essa virada de chave, sabe, Tony? Ele pode realmente fazer um grande ano vestindo a camisa vermelha do Vila Nova. Ô Igor, pra fechar contigo aí, meu ídolo, pra mim o grande nome do meio-campo dos times goianos, se ele tiver, é claro, o rendimento que eu sei que ele tem condições de render, chama-se Marquinhos Gabriel. Nos treinamentos aí, pra torcida do Vila, como é que tá esse rapaz que deve ser o cérebro da equipe, hein, ô Igor? Tony Rabelo, ele é muito diferente, tá? Não ele é? é muito diferente. Pra quem gosta de futebol, aquele futebol dinâmico, rápido, bem resolvido, Marquinhos Gabriel é um prato cheio. Nos treinamentos ele resolve as jogadas com 1, 2 toques, ele quebra a linha muito fácil com seus passes, então é um jogador muito técnico, com a bola no pé, ele é muito diferente, e diferente do que o Vila tinha na última temporada. O Dodô mesmo, que era um meia do Vila Nova, que foi muito utilizado no último ano, ele era técnico, mas o Dodô era mais um jogador do drible, né? Aquele jogador da velocidade. O próprio Igor Henrique também, que jogou como meia na equipe do Vila Nova no último ano de 2025, o Igor Henrique não tinha essas características tão técnicas, ele era mais um volante. E agora realmente o Vila tem esse meio-campista técnico, esse meio-campista habilidoso, canhoto, que tem o poder de deixar ali os atacantes numa condição favorável só para finalizar a gol. Então, nos treinamentos, o Marquinhos Gabriel é muito diferente. Ele é tão diferente, Tony, que quando ele domina a bola e chega ali o volante para marcar ele, chega ali o pessoal para tentar parar a jogada, ele já soltou a bola no lado, ele já abriu o jogo para os pontas. Então, o Marquinhos Gabriel é um grande jogador, nos treinamentos está comendo a bola, e eu espero ver ele jogando oficialmente com a camisa do Vila Nova para ele colocar em prática tudo isso que ele vem trabalhando com o técnico Humberto Louser ao longo desses dias de trabalho, viu, Tony? Pra fechar com você, foi o grande reforço do Vila? Tony, eu gosto mais do De La Torre, tá? Por conta do problema ofensivo que o Vila Nova teve na última temporada, pra mim, o grande reforço é o De La Torre, jogador experiente e que vem de 2 acessos consecutivos, né? Eu até falei aqui pra torcida ficar de olho nesse cara. Mirassol, e agora foi campeão da Série B juntamente com o Coritiba, marcando 10 gols na última edição da Série B. Então, pra mim, o De La Torre é esse grande nome, essa grande contratação do Vila pra esse ano de 2026.